o AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota e hoje, recebendo mais uma visita para lá de especial, o Dr. Sérgio Cruz, cirurgião plástico, especialista em rinoplastia. A gente tem muitas perguntas, a gente sabe que é um assunto que é do momento, então a gente vai querer conhecer um pouquinho da sua história e saber um pouco mais, tá bom? Mas antes, Nosso brinde, né? Fazer o nosso brinde. Saúde. A nossa. E aí a gente já quer conhecer um pouquinho da sua história, doutor. Fala um pouquinho das suas origens, né? Desde da infância, da onde vem até a opção pela área médica. Então, eu sou de Barra Mansa, né? Aqui do interior. Desde criança eu sempre gostei de brincar de médico, né? Minha avó, ela era diabética, tinha outras comorbidades, então eu sempre brincava que estava cuidando da minha avó e tudo, e assim, sempre... ao longo da infância, fui pensando em ser médico, né? Aí entrei na faculdade de medicina pensando em fazer ginecologia e obstetrícia, e durante a faculdade, conhecendo as outras áreas, eu acabei optando por cirurgia geral, e aí, futuramente, acabei definindo pela cirurgia plástica. E teve alguém que te influenciou na família? Ou até fora da família, né? Na minha família, então, eu tinha... o meu padrinho, ele é médico, né, ginecologista, em Barra Mansa. Aí eu sempre admirei e gostava de ver o trabalho dele, tudo, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu acompanhava ele desde o primeiro período, entendeu? Quando eu tinha férias e alguma folga da faculdade, que eu fiz a faculdade em Belo Horizonte, aí eu acompanhava e, por isso, também pensava em fazer ginecologia, mas com o tempo acabei optando pela cirurgia geral e depois a cirurgia plástica. E o que te fez mudar assim, de especialidade durante a faculdade? Assim? Foi alguma coisa que encantou ou esse que você faz bem para as pessoas, até no psicológico, né? Mesmo mudando algo físico, assim, o psicológico muda, né? Muda bastante a autoestima. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha até um preconceito em relação à cirurgia plástica. Eu achava que era besteira, que seria só tratamento de coisas mais fúteis, né? Estética, assim. Só estética. Ter o propósito, né? Que é o salvar vidas, proporcionar qualidade de vida, saúde, né? Aí você fica nessa dilema, né? E às vezes até corrigir algo mesmo. Aí, assim, fiz alguns estágios durante a faculdade para poder conhecer todas as áreas, né? Inclusive alguns estágios de áreas clínicas, né? E, assim, sempre me atraí mais pelo procedimento cirúrgico. E aí, num desses estágios que eu fiz durante a faculdade, eu acompanhei um serviço num pronto-socorro grande lá de Belo Horizonte, no Hospital João 23, e vi a cirurgia plástica ser aplicada para casos de situações extremas, né, de acidentes, queimaduras, grandes queimados, entendeu? Traumas muito significativos na face, pacientes chegando desfigurados e recuperando bastante, assim, as suas características prévias ao acidente. Então, isso me encantou bastante, essa possibilidade da cirurgia plástica. Você viu um propósito mesmo, né? E aí fui gostando cada vez mais, conforme eu fui conhecendo mesmo a aplicação da cirurgia plástica, né? O tamanho que é a cirurgia plástica, com todas as suas sub-áreas, né, da cirurgia plástica, né, áreas de atuação, né, da cirurgia plástica. E uma das áreas que eu mais gosto é a rinoplastia e cirurgias da face também. Mas aí quando você começou nessa parte de cirurgia plástica, você já gostou da rinoplastia de cara, assim, ou foi com o tempo que você foi pegando mais gosto? Na verdade, assim, desde o início eu achava bastante interessante pela delicadeza que por conta do detalhe que tem que ter, entendeu? É uma cirurgia feita sem correria, com muita delicadeza para não estragar as estruturas que são delicadas do nariz, entendeu? E aí isso me encantou bastante, né? Aí, durante a residência, eu sempre tentava acompanhar os preceptores que mais faziam rinoplastia, que mais faziam cirurgias da face. E aí, com isso, eu fui pegando mais bagagem de rinoplastia, né? E a primeira experiência, né, como cirurgião, como foi? Conta um pouquinho pra gente. Como foi isso? A minha primeira experiência como cirurgião, na verdade, assim, foi... Antes como cirurgião geral ou como Não, da rinoplastia plástico? Mesmo, assim, ou da cirurgia plástica mesmo, quando você já foi atuar.
Assim, já Então, começar a pôr em prática já a especialização. Então, as primeiras cirurgias plásticas que eu realizei foi na residência mesmo, entendeu? Uhum. Você vai com um apoio, depois vai pegando mais responsabilidade? Normalmente quando a gente entra na residência de cirurgia plástica, a gente vai fazendo os casos menores, né? Uhum. As cirurgias de rinoplastia, por exemplo, eu comecei a fazer no segundo ano da residência de cirurgia plástica, entendeu? Ela normalmente é uma cirurgia que é realizada pelo residente do último ano da cirurgia plástica. Uhum. Só que no hospital que eu fiz residência, ele tinha um volume significativo. Na época que eu estava, coincidiu de ter um volume significativo de rinoplastia. Então, eu comecei no segundo ano mesmo da residência. Como que você pratica ou aprende a cirurgia plástica? Porque assim, a gente recebeu aqui alguns doutores que eles falaram que tem robô, tem boneco, antigamente era com corpos mesmo. Como que você pratica a cirurgia plástica? A cirurgia plástica, como ela já é uma subespecialidade, né? Para você iniciar a residência de cirurgia plástica, você tem que já ser cirurgião geral. Então, você já tem uma certa habilidade cirúrgica, né? E aí, você vai desenvolvendo dos casos mais simples, né? Casos de cirurgia reconstrutora no início da residência, e aí vai ou até alguma desobstrução, alguma coisa assim também entra na plástica? Então, desvio de septo, não sei. Desvio de septo, na cirurgia plástica a gente faz também, entendeu? Mas, por exemplo, quando tem alguma abordagem de seio da face, essas coisas, aí seria com o otorrino mesmo, entendeu? Mas precisa de uma equipe ali para poder... mas assim, tem uma área de atuação da cirurgia plástica que é a crânio-maxilofacial, que também é uma área que a gente faz estágio durante a residência de cirurgia plástica, entendeu? E realiza alguns procedimentos cirúrgicos dentro da crânio-maxilo. Entendeu? E hoje é um procedimento assim muito procurado também. Hoje e qual que é o fator mais então, assim que faz com que as pessoas realmente procurem? Então, o que mais motiva a pessoa a procurar pela cirurgia do nariz principalmente assim nas mulheres, é a questão estética mesmo, né? Com relação a pacientes do sexo masculino, normalmente eles procuram a rinoplastia com a intenção primária de melhorar a função, entendeu? Mas aí eles aproveitam para querer dar alguma melhoria estética, né? A mulher, mesmo sem nenhuma alteração funcional, ela já busca uma melhor estética mesmo, entendeu? Mesmo sem queixa nenhuma respiratória, ela já chega procurando melhorar o aspecto estético. E com as redes sociais, as pessoas se vendo mais próximas, né, por conta dos celulares, né, o tempo todo ali na mão, as pessoas começam a perceber alguns detalhes, algumas pequenas alterações que começam a incomodar. E aí isso acaba gerando um interesse maior pelo procedimento. Já teve alguns pedidos bizarros, assim, a pessoa quer ficar igualzinho o filtro do Instagram, sei lá, alguma... Sempre tem, né? Mas assim, é muito bom filtrar um pouco a questão da expectativa irreal, né? Tentar sempre trazer o paciente para a realidade, entendeu? Por conta de promessa de resultado. E às vezes vê, né, em algum lugar, ou uma pessoa, uma celebridade que fez, não, eu quero exatamente isso, né? Às vezes você vai receber muitos pedidos assim, né? Então, e cada pessoa é de um jeito, entendeu? Cada organismo é de um jeito. Você não pode, mesmo um cirurgião que operou uma determinada paciente, ele não pode replicar o que ele fez em uma paciente, numa colega, por exemplo, numa amiga, entendeu? Então, assim, mesmo que seja o mesmo cirurgião, é difícil você prometer um resultado igual ao que você fez anteriormente, entendeu? Mesmo que você aplique as mesmas técnicas, entendeu? No caso da estrutura do corpo da pessoa e tudo. Estruturas e até algumas coisas que muito individuais, assim, do organismo, que você não tem controle, como a cicatrização. Pós-operatório ali, né? E fora a rinoplastia, quais são os outros procedimentos que são mais procurados, assim, doutor? Então, o maior volume é de cirurgia plástica corporal, entendeu? Assim, a gente tem, pelo menos aqui em Volta Redonda e até em Belo Horizonte, eu percebo uma procura maior pela lipoaspiração, né? Depois das cirurgias de prótese de mama ou mastopexia, com a colocação de prótese de mama, entendeu? Mas a procura por rinoplastia é crescente. Das cirurgias de face, as que mais tem procura, a rinoplastia no rosto é a principal
procedimento que as pessoas procuram, entendeu? Pô, eu lembro de assistir aqueles programas do Dr. Hollywood, quer dizer, cara, tudo bem que era bem embaçado, mas dava um certo nervoso ver, parecia ser bem invasivo. Aí você falou que, pô, cirurgia delicada, eu fiquei até pensando, nossa, bem diferente do que eles mostravam na TV. Não sei se na TV eram uns procedimentos mais estéticos, que já exigiam mais, negócio de quebrar osso. Mas deve ser delicado pelo o resultado, enfim. Então, as estruturas do nariz, elas são delicadas. Né? Porque assim, eu não ligo de acompanhar uma cirurgia. Não ligo mesmo, já tive que ir lá tirar foto e tal. Só que por essa imagem de cirurgia plástica, eu falei assim, cara, não sei se tem coragem de ver cirurgia plástica, não. Que eu tinha isso na minha cabeça, entendeu? Então, é porque assim, antigamente tinha umas técnicas mais antigas que eram muito mais agressivas, né? Ainda hoje tem alguns procedimentos em que são necessários o uso de escopo, né? Que é aquela, como se fosse uma ferramenta metálica e um martelo para você fazer uma fratura. Ainda hoje é muito utilizado, entendeu? Mas já existem algumas tecnologias que podem ser empregadas, como o bisturi, o piezo elétrico, entendeu? Né? O bisturi ultrassônico, que a gente consegue fazer cortes no osso, né? Evitando quebrar com esse outro instrumento mais agressivo, entendeu? Existe a possibilidade de fazer a osteomodelação, que seria algum osso com algumas projeções indesejadas, você consegue refinar essas irregularidades com esse bisturi, e ele consegue cortar o osso sem perfurar ou cortar a mucosa que vai estar imediatamente abaixo do osso, entendeu? Então, por isso tem menos edema, menos sangramento. O pós-operatório está muito mais rápido, então. Né? O pós-operatório você vai ter menos edema e a recuperação é um pouco mais rápida. Porque eu achava até engraçado, o cara chegava assim, nossa, você tá linda, tá a mulher inteira roxa, assim, depois realmente ficava bonito, mas aquele momento logo pós-operatório, né? Já é mais chocante. Assim, foi isso que falou, e era mais tempo, era uma tecnologia antiga, então era mais pesado. Ainda acontece essa questão da equimose ao redor dos olhos ali, do edema, né? Ainda acontece. O edema no nariz, ele vai desaparecer de forma lenta, entendeu? Pode demorar aí 1 ano, até um pouco mais em alguns casos, entendeu? Os casos que são reoperações demoram mais ainda, entendeu? O edema resolver, né? Mas, de uma maneira geral, utilizando as tecnologias, a gente consegue diminuir um pouco a agressão ao organismo, né? E acaba que a recuperação é um pouco mais rápida. E quais são esses cuidados, assim, são muito rigorosos? A gente tem até a questão, na época, o Fábio, né, o Fábio Soares, que foi convidado aqui, ele gravou com a gente e foi muito, assim, num período... Assim que ele fez o procedimento, ele gravou com a gente. Ele até não podia muito, assim, ele tirou até a proteção para poder gravar. Então tem todo um cuidado pós, né? Isso, tem os curativos, assim, você vai usar o Aquaplast, que é como se fosse um gesso, né? Antigamente utilizava o gesso mesmo, igual para uma fratura. Ficava com a cara engessada, literalmente. Ficava com gesso no nariz e com umas fitas prendendo o gesso, entendeu? Aí, hoje em dia não, hoje em dia já tem umas placas de plástico que são termomoldáveis, entendeu? Que a gente chama de Aquaplast, para poder posicionando a estrutura até ela ficar mais rígida, né? Para ter segurança da estabilidade ali da estrutura, né? Em torno de 1 semana é o tempo que normalmente a gente recomenda o uso do Aquaplast, ou então também do splint, que é uma pecinha de silicone que é utilizada por dentro do nariz para poder evitar a formação de hematoma na região onde a cartilagem do septo é retirada, entendeu? E o hematoma, quando ele fica represado nessa região, ele pode estragar a cartilagem que é para continuar ali, entendeu? Então, eu sou cartilagem remanescente. Completamente leigo mesmo. A rinoplastia, dependendo do caso, você tem que retirar osso, retirar cartilagem, retirar a mucosa, é isso? Tem vários tipos casos, né? Para cada caso vai ter uma estratégia diferente de tratamento. Mas você consegue já avaliar tudo antes, assim, nesse caso é essa técnica que eu vou empregar. É claro que todo procedimento cirúrgico, durante o procedimento pode acontecer alguma coisa inesperada, você pode fazer algum diagnóstico durante o procedimento cirúrgico, entendeu? Mas com os exames de imagem que são realizados previamente à cirurgia, a gente já consegue
saber o que a gente vai encontrar durante o procedimento, entendeu? Então, assim, minimiza a questão de ter surpresa durante a cirurgia. Mas, mesmo assim, pode acontecer. Né? Tem alguns casos em que a gente tem até que fazer a rinoplastia extracorpórea, que é você tirar o septo, remodelar ele por fora. Caraca. E reposicionar, entendeu? Quando ele está totalmente posicionado, desalinhado, entendeu? Até eu operei um caso aqui na Unimed de Volta Redonda, que a paciente tinha um problema que chama microsomia hemifacial, que é um problema de desenvolvimento, que aí um lado do rosto acaba desenvolvendo menos do que o outro. Então, ela desenvolveu o rosto totalmente torto, entendeu? Porque, assim, uma das coisas que vai trazer simetria na face é uma boa respiração, entendeu? Porque as pressões durante a respiração, elas vão ajudar o desenvolvimento dos seios da face para poder ter projeção na região da maçã do rosto, entendeu? Caramba. Então, assim, alterações desse desenvolvimento podem gerar, entre aspas, sequela, entendeu? Uma deformidade que, ao longo do tempo, acaba incomodando muito, né? E aí, em alguns casos, são mais extremos e aí merecem uma estratégia diferente mesmo, entendeu? Então vai muito além, né? Então, assim... Eu até lembrei agora, tem um amigo meu que ele é lutador, ele tirou a cartilagem. Aí ele aperta e fica retinho isso aqui, assim. Mas não sei se ficou horrível para respirar. Um dia eu vou perguntar isso para ele, como ficou a respiração. De repente ele tirou só a cartilagem do septo, né? Mas o que acontece? Mas aí foi por causa de uma joelhada que ele tomou também. Ele aproveitou. Foi numa luta, senão ele falou, toda vez eu vou ficar quebrando. Ele já tirou pra evitar esse problema. Não, ele tomou a joelhada na luta e tal. Ele falou que na hora inchou aqui. Ele não chegava mais nada. E como já ia operar, ele aproveitou já tirou. Né? Assim, acaba que ele pode ter um pouco de problema respiratório, né? Porque a arma... Não segura, né? É como se fosse, assim, uma tenda de um circo, né? Ela fica mais... arqueada. Então, eu lembro que ele apertava, isso aqui ficava retinho. O fluxo de ar pode ficar prejudicado, entendeu? Eu não sei se nariz, mas dependendo do... E tem tempo isso. Na válvula nasal dele, pode ser que ele respire bem, mas assim, normalmente não ter essa estrutura cartilaginosa pode prejudicar. É muito invasivo, né? Então, assim, algo que foge do padrão, então, assim, realmente não é recomendável. Porque toda vez ele quebraria o nariz, então sei lá. Pode ser que mais pra frente possa fazer não teria algum efeito. Assim, não teria lógica ele ficar operando, sendo que ele ia se agredir. Toda hora que tomasse um soco. Mas talvez a longo prazo isso possa, de repente, ter alguma sequela. Aí alguma depois coisa, ele deve ter que colocar, né? Parei de lutar, agora posso. Futuramente seria indicado ele reconstruir essa estrutura, né? Aí, no caso, ele precisaria retirar a cartilagem da costela, por exemplo, entendeu? Para poder fazer essa estrutura. Porque, assim, o ideal, a melhor matéria-prima para a gente remodelar a estrutura nasal é a cartilagem do próprio septo nasal, entendeu? A cartilagem do próprio nariz é o material que melhor. O corpo não vai rejeitar, é isso ou não? Então, qualquer material do seu próprio organismo, o corpo não vai rejeitar, entendeu? Mas é uma cartilagem que ela é mais regular e que ela é menos calcificada. Por exemplo, a cartilagem da costela ela pode ser calcificada, entendeu? Então, ela não tem a mesma maleabilidade da cartilagem do septo, por exemplo. Ela não é tão regular. Mas aí viram duras incisões ou é que ele só faz um furinho, retira a cartilagem? Não, é um corte de mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. Fica mais ou menos na dobra da mama ou na dobra do tórax, para poder retirar um fragmento pequeno da cartilagem, né? Como ele tridimensionalmente, essa cartilagem ela é mais robusta, a gente consegue aproveitar bastante dela, entendeu? A gente vai cortando ela e utiliza bastante. Bacana. E foi até importante tocar nesse assunto, porque tem todo um preparo e um cuidado, né? Desde o pré, do pós e o durante também. E a gente sabe que por serem procedimentos muito procurados, a gente precisa alertar e as pessoas para terem um certo cuidado, até para a procura de profissionais realmente estejam preparados. O doutor é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Especialista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, desses cuidados que as pessoas devem ter quando forem procurar um profissional, né? Existe a necessidade de uma pesquisa, de ver
o histórico, queria que você falasse um pouquinho disso, até mesmo para utilidade pública isso também. Então, as etapas são o seguinte, o ideal é que o paciente, antes de escolher o seu médico, né, ele deveria fazer uma pesquisa no CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, né? Aí você consegue, através do nome do médico, então do próprio carimbo, quando o médico carimba lá, você pode pesquisar se aquela pessoa é real mesmo, entendeu? Se realmente é médico, né? E aí, se ele falou que ele tem alguma determinada especialidade, essa especialidade ela tem que ter um registro que chama RQE, entendeu? Que é o registro de qualificação do especialista, entendeu? Então, para cada especialidade que o médico tem, ele tem uma numeração de RQE específico, entendeu? E aí, por exemplo, eu sou cirurgião geral, eu tenho um RQE específico para cirurgia geral e sou cirurgião plástico, então eu tenho um RQE que é específico da cirurgia plástica. E aí, quando você coloca o meu nome, por exemplo, lá no Conselho Federal de Medicina, aí vai aparecer essas duas especialidades, entendeu? E vai aparecer em 2 estados, por exemplo, que eu tenho inscrição no estado de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Então é importante conferir isso para ver se realmente o profissional teve essa qualificação, né? Mesmo, entendeu? Se é real, entendeu? Ou se não foi só um curso, ou se de repente não está simplesmente enganando o paciente. Se aventurando aí, porque a oferta é grande, né? E às vezes aquela velha história, o barato acaba saindo caro. Eu até lembrei de um podcast, não sei se você já ouviu falar, que é do Dr. Morte, lá nos Estados Unidos. Ele operava coluna e nem médico ele era. E cara, só que o cara conseguia convencer, não sei como, trabalhou em vários estágios. Não, ele prometia? Nos Estados Unidos ainda. Ele prometia a cura da dor. Então, pô, você tá com dor, cara, você não adianta, você acredita, cara. Você acaba indo, né? E tem um podcast chamado Dr. Morte, vale a pena a galera escutar. E ele ia lá, operava, a pessoa piorava a dor dela, se não causasse até perda de mobilidade até. E tem relato da equipe falando, cara, o que ele tá fazendo? Mas, tipo assim, o cara é o cirurgião, eu tô quieto, sabe? Mas eu fiquei bobo com isso, que você falou, pô, tem como a gente pesquisar o nome do médico? Tem, a maioria das pessoas não pessoas sei se é por causa da dor, a pessoa acha, vai no primeiro link que tá ali, o cara, propaganda até dizer chega, né? Aí, hoje em dia, eu nem sei se ele tá preso, o que aconteceu com ele. Mas, cara, o cara operava a coluna da galera, velho. E prometendo mundos e fundos, você tá com dor. Né? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então pesquisem mesmo. Pesquisem, mas não se empolguem com esse tipo de conteúdo que é complicado, né, doutor? E aí, vamos falar um pouquinho também sobre os casos, né, as experiências aí, você pode trazer algumas histórias, pedido inusitado, eu tô curioso casos assim, interessantes, até mesmo assim, do antes e depois, o que isso representa para você de ver o paciente satisfeito, feliz. Queria que você contasse esse processo aí, como que acontece aí de ver tudo pronto, né? O seu trabalho executado. Agora, recentemente, o Conselho Federal de Medicina ele mudou um pouco as regras de publicidade médica, né? Aí liberou algumas coisas, outras... Agora pode, acho que preço, né? Ele manteve, você pode citar o preço de consulta, né? E pode, não assim, você não pode fazer promoção, né? Não pode fazer comercialização da medicina, mas você pode informar o preço da sua consulta, né? E assim, você pode também mostrar antes e depois, mas de forma educativa, né? Nunca prometendo um resultado específico. Um resultado absurdo, né? Porque às vezes é até comum, assim, teve um caso de uma paciente que postou eles estavam num pós-operatório muito recente, postou o resultado dela lá, me marcou, eu repostei, e aí uma outra paciente que eu operei falou, nossa, eu queria ter ficado assim. Então, não é replicável para todo mundo, entendeu? Cada caso é específico, porque até cada caso é de um jeito, cada biotipo é diferente. Então, assim, tem gente que às vezes quer pegar o resultado que é de outra pessoa, não é muito individual. Assim, esse é o perigo do antes e depois, entendeu? De gerar uma expectativa irreal, de gerar uma sensação de promessa, né? Mas, assim, da forma apenas ilustrativa e educativa para o paciente saber assim, o que talvez você pode alcançar com a cirurgia, eu acho que aí vale a pena, entendeu?
Acho que foi um avanço em relação a isso. Uhum. Mas eu também, assim, ainda, como é algo muito novo, a gente ainda está experimentando isso, né? Não tenho, não sei te dizer. É porque, assim, outros profissionais, não médicos, outros profissionais já postavam faziam depois, isso antes. né? Eu não sei se o fato de estar igualando, se a gente vai estar competindo. Eu não sei se isso aí, assim, foi pior ou melhor para o médico. Ainda não sei te dizer isso, entendeu? Você vai causar isso na cabeça das pessoas, essa promessa de qualquer maneira. O paciente, assim, acaba que às vezes ele quer ver um portfólio, né? Tudo como se fosse um cliente, né? O cliente quer ver um portfólio do profissional que ele vai contratar, entendeu? Então, assim, para o paciente, de repente, pode ter sido mais interessante, mas eu não sei até que ponto que isso aí vai ser uma vantagem, né? Mas, assim, a princípio, da forma de esclarecimento educativo, eu acho que vale a pena, sim. Tem um caso, assim, que foi mais marcante, assim, em termos de resultado ou de realização mesmo profissional, que você, quando viu depois esse resultado, você, caramba. Assim, os resultados que eu acho mais impactantes são de cirurgia reconstrutiva, né? Porque você pegar uma coisa que está totalmente destruída e entregar muitos resultado, acidentes, assim? Então, malformação, igual você chegou a comentar. Acidente, malformação, acidentes como, por exemplo, queimadura, entendeu? Né? Teve um caso também muito interessante na residência que um paciente ele era até entregador de delivery, sabe? Aí ele sofreu um acidente e aí o nariz dele ficou totalmente destruído, né? Ficou selado, né? Ele quebrou a estrutura óssea e cartilaginosa, o nariz dele ficava totalmente desabado, assim, afundado, assim, e até com alterações funcionais respiratórias, né? E aí a cirurgia dele mudou muito o aspecto, entendeu? Então foi um caso muito interessante. Com certeza. Ele passou a respirar pelo nariz, porque ele só respirava pela boca. Tem uns casos que são muito bacanas, né? Ficou marcado, casos de queimaduras também, entendeu? Já criança queimada, entendeu? Esses casos eu acho que são mais interessantes, né? Mas, assim, casos estéticos são legais também, mas são mais comuns, né? Casos de cirurgia queimadura, eu acho que eu já testei no podcast, teve um amigo meu, mas isso é criança. Queimando plástico, cara. Você deve pegar muito caso de talvez de criança, de alguma coisa fazendo isso. Então, ele queimando plástico, ele foi brincar de panqueca, jogou pra cima e caiu aqui nele, assim, ó. Aí ele tem uma queimadura enorme aqui, assim. Mas pega na cara, você imagina? E teria talvez ter feito algum procedimento para reparar. Mas ele tem até hoje aqui, assim. Porque às vezes nem todo lugar tem profissional que está acostumado com esse tipo de paciente. Então, não, em cidade pequena, isso o tratamento ele é mais inadequado pode gerar uma sequela pior, entendeu? Não é que às vezes, mesmo recebendo o tratamento adequado, você pode ter sequela, entendeu? Mas é mais fácil de você ter êxito quando você recebe o tratamento correto. E existe, assim, um procedimento que é mais difícil ou depende muito da pessoa, do caso? Qual que é um procedimento, assim, um pouco mais complexo, que precisa de um pouco mais de preparo, estudo e aplicação em si? As cirurgias da face, por serem mais delicadas, elas tecnicamente são mais difíceis mesmo, entendeu? Até porque as mínimas alterações elas podem produzir um efeito muito significativo, né? Por exemplo, tem algumas particularidades da rinoplastia, por exemplo, que podem ser um desafio, por exemplo, uma pele muito fina ou uma pele muito grossa, entendeu? Uma pele muito fina, qualquer irregularidade que ficar na estrutura interna do nariz, né? pode sobressair, entendeu? E às vezes uma irregularidade à palpação que não é visível, ela pode não gerar nenhum transtorno, mas uma deformidade visual, ela pode ser um problema para o paciente. Tem a grossura da pele, é muita coisa, A espessura da pele. Por exemplo, se o paciente tem a pele muito grossa, a estrutura que você monta por dentro do nariz tem que ser a estrutura que sustente, que segura aquela pele grossa, né? Se for uma pele muito fina, tem que ser tudo mais delicado, porque qualquer irregularidade pode marcar o nariz, entendeu? E tem algum outro procedimento depois da rinoplastia que está sendo bem visado hoje em dia, assim? Então, como a população está cada vez está envelhecendo mais, né? E assim,
estão vivendo mais tempo, então cada vez mais tem Expectativa procura de por vida. facelift também, entendeu? Que seria uma cirurgia que gera E aquele que meio que queima, assim, é esse? Não. Não, o facelifting é o levantamento dos tecidos do rosto, entendeu? Antigamente, era uma cirurgia que gerava um estigma muito grande, porque o objetivo era a retirada do excesso de pele, né? Hoje em dia, não. O objetivo é muito mais de melhorar o posicionamento das estruturas profundas da face e retirar de forma mínima a pele, entendeu? Para não ficar com aquele aspecto de rosto esticado. Antes só ia puxando, né? Antes só tirava o máximo possível de pele e a pessoa ficava parecendo que estava tracionando o rosto com a mão. E, na verdade, com o avanço das técnicas cirúrgicas, observou-se que o reposicionamento das estruturas profundas da face é muito mais importante e gera um resultado mais satisfatório. E mais duradouro também, né? Porque existe uma manutenção. Não, então, a durabilidade de um facelifting, por exemplo, é de 10 anos, então, de 10, 15 anos. Então, se a pessoa que opera tem em torno de 50, 60 anos. Então, assim, é uma durabilidade muito boa. Hoje está até mais procurado do que a própria prótese de silicone. Não. Esse não é. Então, assim, pelo que eu tenho visto em Volta Redonda, a lipoaspiração é até um pouco maior a procura do que a prótese de mama, mas a prótese de mama tem muita procura também. Mas eu não sei se é a mídia também que ajuda nisso, né? Porque você vê a maioria dessas mulheres que estão em programa, você vê que é prótese com certeza. Então eu não sei se isso colabora para as mulheres quererem alcançar a questão da exposição excessiva na internet e muita mídia gera muita, entre aspas, inveja, né? Tipo, a pessoa às vezes já tem um corpo muito bom, mas aí observa uma outra pessoa ali do seu círculo ali que fez um procedimento e ficou, às vezes, com um corpo um pouco melhor. Aí, tem uma competição. Aí essa pessoa que já tem um corpo bom, já às vezes, atlética, ela quer melhorar ainda mais. Então, assim, aí fica tentando buscar. Eu acho que tem que ter um cuidado até com esses excessos, entendeu? Para não gerar distorções, né? Porque múltiplos procedimentos, eles podem gerar problemas, né? Assim, se forem feitos de maneira, de maneira não controlada, entendeu? Não teve uma brasileira nos Estados Unidos também que ela queria bater o recorde de maior silicone? Não sei se ela morreu, mas ela ficou... Não sei se chegou a lembrar desse caso. Não lembro. Ela queria ter maior prótese. Cara, ela pegou, acho que uma bactéria, quase morreu. Aí teve que retirar tudo. Eu não sei como ela está hoje em dia, se morreu, mas era isso que você falou, o exagero, aquela pessoa que quer virar o Ken, o outro quer virar a Barbie. Porque às vezes a estrutura do corpo da pessoa não comporta... Eu não vi nenhum que ficou parecido com a Barbie ou com o Ken. Aí a pessoa começa a ficar deformada, né? Não dá. E até um diferencial do seu trabalho, doutor, é que você busca sempre deixar o resultado, né, igual a gente está falando, mais natural possível. Né? E isso vai de encontro com o material que você utiliza, com o tipo de técnica, como se faz para chegar nesse resultado mais natural possível nos procedimentos. Tentar, assim, na minha opinião, né, é não evitar exageros, entendeu? Evitar, tentar deixar a expectativa do paciente alinhada com a realidade, entendeu? Com as possibilidades que a pessoa realmente tem, entendeu? E também enquadrar a técnica que você vai utilizar com as características do rosto da pessoa, entendeu? Tipo assim, não desrespeitar alguns aspectos étnicos da pessoa, por exemplo, numa rinoplastia. Uma rinoplastia em um paciente que tem um nariz com características de afrodescendente, ela não pode descaracterizar o paciente. Você pode tentar tornar aquele nariz um pouco mais delicado, menos grosseiro, mas você não tem que tirar a característica natural étnica da pessoa, porque a pessoa é bonita do jeito que é. Até espelhando nisso, teve alguém que já chegou talvez com uma foto de um famoso, de uma famosa, eu quero ficar com essa cara aqui, ó. Esse nariz aqui. Sempre tem, às vezes até da amiga, às vezes nem é famoso. Leva a amiga junto aqui, ó, quero esse nariz aqui. A gente faz isso até quando vai cortar cabelo, né? Eu quero esse corte aqui, né? E aí, às vezes, por causa do seu tipo de cabelo, né? Enfim, então tem todo esse procedimento, né? Mas
E isso é interessante até de se falar, porque acontece, e até você acaba tendo um papel ali ainda muito importante de conselheiro, até mesmo terapeuta, porque às vezes a pessoa chega com uma expectativa e você traz todo esse conceito, essa explicação, que é importante até para a pessoa, que às vezes ela fica tão alienada, querendo talvez aquela forma ali de poder resolver o problema, que você vem com uma outra alternativa para, né, tentar amenizar um pouco, né, essa vontade. Às vezes tem que saber até evitar o paciente que tem uma expectativa muito exagerada, muito irreal, né? Tem que tentar fugir desse paciente. Talvez indicar até para uma psicanálise, alguma coisa assim. É importante. Porque ela acha que às vezes só vai atingir a felicidade se tiver daquela maneira, né? É muito comum, às vezes, a pessoa que teve algum revés em um relacionamento ou algum outro problema, e aí a pessoa vincula isso à estética, né? E aí acaba querendo exagerar nos procedimentos, né? E às vezes o problema dela não tem a ver com a estética ou com a aparência, às vezes tem a ver com um relacionamento, com qualquer outra coisa. Às vezes é uma coisa são vários diferente. fatores, pode ser uma compulsão, alguma coisa assim que a pessoa possa ter, né? De querer ter sempre fazendo esse tipo de procedimento. Então, existe também esse trabalho de conscientização, enfim, de adequar, né? E eu gosto né, como fala, das teorias da conspiração, né, que falam que o Michael Jackson fez tantas vezes a plástica que ele não tinha nem mais nariz, né? Tem todo esse lance do exagero, e ele tinha dinheiro para exigir, para achar um médico que fizesse, então, que se eu não me engano, o médico original já não queria mais fazer, e ele se insistia. Porque você troca um tecido natural por cicatrizes, né? Quando você vai tendo reintervenções, você vai tendo cada vez mais cicatrizes, né? Aí a possibilidade de um resultado natural e a possibilidade de um resultado bom vai ficando cada vez mais restrito. Então, tem que saber o momento de parar, né? Tipo, já deu, tá bom. É. E deve ser difícil isso, né? Pra pessoa que tem essa compulsão mesmo, igual você falou. Né? Então, a questão do dismorfismo corporal, ela tem que ser, assim, sempre que possível, o cirurgião plástico tem que tentar identificar e tentar direcionar esse paciente para o psicólogo ou para o psiquiatra, entendeu? Porque, assim, quando a pessoa tem uma queixa extremamente exagerada de um problema que é pequeno, isso aí tem que ser um alerta, né? Você já liga o alerta ali, né? Porque, assim, não é querer subestimar um incômodo da paciente, mas se é uma coisa que, assim, a proporção do que ela sente é muito diferente do que ela apresenta de problema, você tem que ficar atento. Aquelas pessoas que fazem transformações, né? E pode ser que a cirurgia não vá atender, né? Colocam coisas para parecer chifre, corta a língua. Teve um cara, um brasileiro, retirou o nariz. Eu vi isso. Loucura isso. O cara é tatuador, então ali meio que ajuda na profissão dele também, né? Nossa, mas ficou meio diabólico. Bizarro, né? É bizarro, né? Então, mas aí parece que tem toda uma ética por trás também. Eu não sei como está hoje em dia, mas se pode fazer esse tipo de cirurgia também? Assim, eu não sei te falar de pronto, assim, mas assim, você pode... O cara queria tirar dedo, assim, ou ele tirou dedo, aí parece que você é proibido de tirar se não ser... que é completamente funcional. Eu sou contra, entendeu? Assim, na minha opinião pessoal. E assim, o médico ele tem a liberdade de recusar quando ele não concorda com uma conduta, né? O médico ele só não pode recusar uma situação de urgência e emergência. Fora isso, se ele não concorda com tal coisa... Eu vi alguma coisa disso. Se, por exemplo, minha mão é completamente funcional. Quero tirar esse dedinho. Não pode. Parece que tem algo disso. Então, assim. Igual aquela história da Angelina Jolie, né? Que ela tirou as mamas porque ela tem um histórico forte aí de... Fez aquele... câncer de mama. Fez aquele negócio que examina o DNA, então ela poderia ter câncer, né? Então, assim, muitas pacientes procuram um cirurgião plástico querendo retirar as mamas, entendeu? E é opção do cirurgião plástico. Eu mesmo não concordo muito, entendeu? A não ser que a pessoa tenha feito esse estudo genético aí. Já tem um histórico grande da família. Aí sim valeria a pena, mas tem que ter todo um contexto, né? Não pode simplesmente, eu tenho vontade porque a minha mãe ou a minha avó. E agora você falou um negócio interessante, que o de mama tem muito isso também, né, cara? Que para a mulher que realmente teve o câncer de mama, teve a retirada, então isso pro psicológico dela também fazer a reconstrução. É outra coisa, né? Então tem todo um propósito dali, né? É um outro tipo de cirurgia, o clima é diferente, né? Até o clima da paciente, assim, é diferente. A paciente que vai fazer uma cirurgia reconstrutora da mama, ela não está ali para se embelezar, né? Então,
o ânimo dela é completamente diferente, ela está mais para baixo. Então, a paciente que vai fazer uma plástica, ela já chega mais animada, porque ela quer ficar mais bonita e tal. Uhum. É uma energia diferente. A maneira que ela chega para a operação, assim. É uma energia diferente. E você até imagina, né? Quando o resultado ali acontece, é uma satisfação mútua, né? Porque você vê a felicidade, não só nesse caso específico, mas acredito que no geral também, porque de certa forma, quem procura os procedimentos que realmente chega num ponto que quer realmente ver um resultado diferente, né? Ou quer mudar alguma coisa. Às vezes é um exagero, mas acontece, né? O importante é a ansiedade às vezes até atrapalha, porque o paciente faz a cirurgia plástica que no dia seguinte o resultado. Tá o resultado não é imediato, ele leva um tempo para aparecer. Uma vez eu vi, acho que foi num podcast também, uma mulher falando que ela foi lá, fez a cirurgia de mama, ela falou assim, nossa, ficou do jeito que eu queria, só que ainda estava inchado. Aí depois que finalmente chegou no que não era desse jeito que eu estava imaginando, né? Porque pô, pós-operatório tá inchado, tá tudo. Eu até lembrei que agora também tá muito em evidência aquele peeling, né? Que a pessoa fica com a pele queimada mesmo, de fenol. O peeling de fenol, ele renova a pele, né? Ele faz uma renovação. Mas o resultado é muito louco, né? Mas se você não seguir à risca todos os cuidados, é um risco também, né, doutor? Porque ele. A pessoa vai na praia no dia seguinte. Tem os cuidados que tem que ter. Tem vários tipos de peeling diferentes, entendeu? Para cada tipo de pele, espessura de pele, tem um peeling específico, entendeu? Vai descascando, né? Vai descascando. Isso já é para a área de dermatologia ou você também já... Tem alguns cirurgiões plásticos que fazem, eu não faço o peeling, entendeu? Mas tem alguns cirurgiões plásticos que fazem também, entendeu? Que se dedicam a essa parte de cosmiatria, né? Que seria preenchimentos, botox, bioestimulador de colágeno. Essa parte de botox, preenchimento e bioestimulador eu faço, mas o peeling não, entendeu? O peeling, eu conheço alguns dermatologistas que fazem, mas eu não trabalho com o peeling, não. E como que é a sua rotina, né? Porque você atua aqui na região, né? Em Belo Horizonte também. Como é que é esse fluxo aí? Como é que você se divide para atender tudo? Normalmente, no início da semana, eu vou para Belo Horizonte e aí... de quinta, sexta, sábado, domingo, eu fico aqui, entendeu? Em Volta Redonda. Até para atendimento e para operação, você já separa assim, tudo certinho. Mas assim, quando eu tô com a agenda mais cheia em Belo Horizonte, aí eu bloqueio a agenda aqui em Volta Redonda e fico mais tempo lá. Vice-versa também. Você consegue ter essa flexibilidade, assim. Como não são procedimentos de urgência, né? Eu consigo bloquear a agenda do consultório e aí me dedico, entendeu? Porque eu não posso também operar e ir embora no dia seguinte, entendeu? Você tem que fazer acompanhamento. Eu tenho que acompanhar o paciente, né? Eu tenho que estar sempre disponível para o paciente e eu sempre me proponho isso mesmo, entendeu? O consultório aqui fica ali na Clínica Laurindo Med, na rua 26, ali na Vila, entendeu? Numa rua perpendicular a 33. Ali. E Belo Horizonte? Em Belo Horizonte fica no Belvedere. Belvedere, no bairro Belvedere. Agenda cheia, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui em Volta Redonda eu tenho um volume ainda maior, porque eu atendo com alguns convênios também. Entendi. Então, atendo Unimed, eu sou cooperado no Unimed também. E como a Unimed é muito forte aqui em Volta Redonda, acaba que o volume é muito grande de consultas. Eu imaginei até por causa do tamanho da cidade, BH seria mais. Então, lá eu tenho mais consulta particular, entendeu? Entendi. Assim, o que eu percebo lá é que as pessoas já chegam mais predispostas a operar logo, entendeu? Aqui as pessoas falar com você hoje, amanhã já está operando cirurgia. Aqui as pessoas, elas vêm mais para consultar. Não sei se é por conta do plano também, né? Porque tem procedimentos cobertos ou não, né? Então depende tem muito dúvida, do que vai poder ser feito. A pessoa fica assim, eu nem sei o que eu posso fazer pelo plano, né? E aí o que o plano costuma cobrir, os planos de modo geral, né? Não apenas o Unimed, né? Os planos, eles cobrem consulta médica, exames pré-operatórios e cirurgias reconstrutivas, cirurgias reparadoras, né? As cirurgias estéticas, elas não têm cobertura do plano, né? Cirurgias embelezadoras, elas não têm. Foi o que você tinha falado, né? Má formação, alguma coisa assim. Ou então, por exemplo, o que é muito comum aqui em Volta Redonda, paciente que fez cirurgia bariátrica, aí ficou com muita flacidez, e aí quer reparar aquela flacidez. Tanto de braço, de barriga, de tudo. Assim, eu tenho visto muitos planos autorizarem a abdominoplastia. Os outros
As outras áreas eu vejo muita negativa, dizendo que seria um procedimento estético, né? Uhum. Mas aí é meio Mas é um... meio polêmico aí. É uma Parece conversa, que é uma o conversa atendimento longa. é um complemento do que já foi feito, né? Então, acho que isso É uma continuação, colabora com a própria pessoa, né? Em recuperar, ter a questão da estima, enfim, né? Porque acaba ficando algo... Não vou falar um termo assim, que eu não sou da área Não fica patológica, estético. de fica estético, fica com uma deformidade também ali, né? Por conta da elasticidade pele, que fica da pele, né? O excesso. Então, ela pode se tornar um problema, por exemplo, assim, eu entendo, por exemplo, a abdominoplastia, ela é facilmente entendida como funcional, porque às vezes aquela dobra de pele ela é tão importante, aquele abdômen avental, que pode atrapalhar a pessoa a andar, entendeu? Porque a pessoa vai ficar batendo a perna ali, entendeu? Pode ter, às vezes, algumas dermatites, né? Algumas Por causa das dobras, infecções, assim. porque fica sempre úmido ali, o atrito da pele com pele, entendeu? Acaba gerando algumas infecções fúngicas ali, que a pessoa trata e não resolve, porque o contato continua, entendeu? Então, aí seria um problema dermatológico, que seria um problema de saúde. E alguns transtornos também psicossociais, às vezes a pessoa, por exemplo, ela, por conta da flacidez que ela ficou depois de uma bariátrica, às vezes ela trocava roupa na frente dos filhos, ficava sem roupa perto do marido, aí começa a evitar essas situações todas. Às vezes alguma situação de evitar ir para a praia, evitar usar roupa de banho por conta da vergonha da flacidez. Aí a pessoa acaba ficando mais escondida, vamos dizer assim. Aí isso acaba virando um problema psicossocial. E aí, assim, se a pessoa tem um acompanhamento psicológico, com um psicólogo, ou às vezes até com um psiquiatra, isso fica bem estabelecido, aí já se configuraria como um problema de saúde. Né? E agora, só uma curiosidade, no consultório, quando você já decidiu, vai operar, é bem estilo filme mesmo? Pega uma canetinha e vai rabiscando a galera, assim, esse aqui eu vou puxar para cá, então, que é uma maneira de explicar para a pessoa o que vai acontecer. Né? Algumas vezes eu faço marcação não com a mesma, com aquela caneta. Assim, a caneta de marcação que a gente usa na cirurgia é uma que a gente não quer que saia tão cedo, entendeu? Que é para servir de guia durante o processo. A gente vai seguir a marcação que a gente faz. Você já faz uma marcação pré-cirúrgica. A que a gente faz no consultório, a gente quer que saia logo o paciente não sair desenhada, né? Porque às vezes é só para dar um exemplo, para mostrar como vai ficar, onde vai ficar a cicatriz. A paciente às vezes quer saber em qual posição vai ficar a cicatriz. Aí dá para fazer essa marcação de mama, né? De modo que saia logo, entendeu? Mas essa que a gente faz previamente à cirurgia, eu faço no dia da cirurgia, entendeu? Essa a gente não quer que saia durante o procedimento, entendeu? É um guia para poder mesmo, servir de guia para a gente poder saber onde que vai tirar um pouco mais, porque as pessoas muitas vezes não são simétricas, né? Às vezes a pessoa, por conta de algum problema de coluna, alguma questão postural, ela acumula mais gordura de um lado do que do outro, às vezes tem uma mama maior do que a outra. Então a gente usa algumas métricas também durante a cirurgia. Por exemplo, a gente, quando tira uma quantidade de tecido de uma mama, a gente pesa, aí depois tira da outra e pesa, para poder comparar. A gente tem que sempre tirar mais da mama que é maior, para tentar equilibrar, entendeu? E é isso mesmo, né? Eu falo por mim mesmo, que eu sei que eu tenho a famosa boia, né? E eu sei que de um lado é um pouquinho mais volumosa do que a outra. Nossa. E isso é normal, né? Então, postura, assim... todo mundo, se você for medir, você vai ter um braço mais comprido que o outro. Exatamente. Não, eu até brinquei, um dia eu saí da Unimed, eu fui aproveitar, a escola é aqui perto, vou levar a pé. E, ele já tá com 12 quilos, agora deve estar um pouquinho mais. Eu voltei o caminho todo falando, Paulo, eu tô torto, não tô? Eu senti que eu tava assim, porque eu fui carregando ele no colo e o bichinho tá pesado. Aí você vai eu voltei com a sensação que eu tava assim, ó, o tempo todo. Eu falei, eu devo estar um pouquinho mais torto por causa disso também. Ficar carregando ele só aqui assim. Mas com certeza. O braço tá até aumentando, então. Os vícios posturais, eles influenciam na simetria. E, doutor, falando de público, tá? A gente sabe que o público feminino é uma cartela muito mais ampla, né? Que vai desde o facelift que você falou, a prótese, enfim. E o público masculino, ele procura mais, né, os procedimentos. Qual é o mais procurado pelo público masculino? Então, o primeiro é a correção de ginecomastia, entendeu? Que é quando o paciente tem o aumento da glândula mamária, e aí às vezes acaba trazendo um constrangimento, entendeu? Às vezes vem desde a adolescência, desde a infância, entendeu? A pessoa vai desenvolvendo ali aquela hipertrofia da glândula e aí acaba
às vezes a pessoa... E o bullying da galera também, né? Sofre bullying, aí fica usando roupas mais largas, entendeu? Então, assim, o principal no público masculino é correção de ginecomastia. Mas aí são adolescentes, assim, já novos adultos, vamos dizer assim, que... geralmente são mais jovens mesmo, mas tem... Mas acontece, né? Mas tem pessoas... Não, mas eu imagino até por causa do bullying mesmo, tá ligado? Tá os colegas ali enchendo o saco, então já... e às vezes mesmo quando não sofre bullying, incomoda a pessoa quando coloca uma roupa mais justa e tudo, entendeu? Fica marcando, né? Aí acaba que é a maior procura, né? Mas assim, rinoplastia é uma grande procura também, otoplastia, corrigir a orelha de abano, entendeu? Também é muito procurado, entendeu? Às vezes a pessoa tem até uma assimetria na orelha também, às vezes tem um lado que é abano e o outro não é abano. Um lado só? Caramba! Tem pessoas que têm, entendeu? Então, assim, essas cirurgias são as mais procuradas pelo Mas aí deve operar até criança, então, nesse caso, ou não? Então, sim, mas assim, o que vai... normalmente, o que vai... A idade... Não tem uma idade exata, entendeu? Assim, um momento específico para você operar uma otoplastia, por exemplo, é quando a própria criança se incomoda, não que o pai está incomodado, entendeu? Quando a própria criança percebe e vê o incômodo ali, aí já é o momento de fazer uma apto, vamos dizer assim. Em torno de uns 13, 14 anos já... E vai cortando pedaço da cartilagem? Depende, tem outros, tem otoplastia que é fechada, que é só com pontos para remodelar, e tem a otoplastia que é aberta, que é com corte atrás da orelha, entendeu? As duas técnicas são muito boas, mas tem que saber a indicação correta para cada caso. Por exemplo, quando a pessoa não tem essa dobra bem feita, essa região que chama anti-hélix, né? Então, se a pessoa tem uma anti-hélix mal formada, entendeu? Mais lisa, né? Sem essa dobra, se é isso que está gerando uma orelha proeminente, aí dá para fazer com a otoplastia fechada, que são só pontos, e faz o sepultamento do ponto sem nenhum corte externo, entendeu? Mas se a pessoa tem hipertrofia da concha, que é essa cartilagem de dentro da orelha, que ela vai encostar aqui no osso da cabeça e vai fazer como se estivesse girando a orelha para frente. Quando a pessoa tem essa cartilagem muito robusta e mal posicionada, aí o ideal é fazer uma otoplastia aberta mesmo, para tirar o excesso de cartilagem, enfraquecer aquela cartilagem, senão aí deixar ela mais para dentro. Não vai ser resolutivo. Se você fizer só a otoplastia fechada nesses casos, ou vai ficar com estigma de orelha operada, né, que você vai olhar e ter certeza ali que fica natural, né? Mal operada, entendeu? Ou então não vai ser durável, né? Às vezes logo volta, entendeu? E, doutor, a gente sabe que você sempre está se atualizando, né? Isso faz parte aí do seu trabalho. E o que vem por aí que a gente pode esperar em termos de avanços, além de todos esses procedimentos que a gente já trouxe? Eu já gostei do muito doido lá. O que você pode adiantar para a gente? Qual que é o futuro da cirurgia plástica, né, com todos esses avanços aí que vem surgindo? Assim, na verdade, essas tecnologias, muitas coisas das estratégias, elas não mudaram, né? Algumas, né? Mas essas tecnologias, elas acabam machucando menos os tecidos. Menos invasivos. O que eu vejo, assim, é que os avanços da cirurgia plástica, elas tendem a tentar devolver o paciente para a sua rotina de forma mais rápida, entendeu? Igual, por exemplo, a cirurgia de mama com recuperação mais rápida, entendeu? Não significa que a pessoa vai cicatrizar mais rápido, porque aí é do corpo dela, né? Esse tempo fisiológico aí de cicatrização não vai mudar. Ela não vai cicatrizar em 24 horas, entendeu? Mas é possível liberar para algumas atividades controladas de forma mais precoce, com segurança também, entendeu? Então, a tendência é essa, entendeu? A tendência é tentar fazer as cirurgias sempre com menos impacto, utilizando tecnologia para a pessoa ficar menos tempo afastada do trabalho e das suas atividades normais, entendeu? Voltar à rotina o quanto antes. Legal. E você é muito atuante na rede social, você sempre está postando conteúdos, até mesmo de esclarecimento, também mostrando, divulgando esse trabalho, assim, né? O que você costuma buscar que seja muito de interesse das pessoas? O que elas costumam
ter curiosidade ou elas querem saber a respeito de procedimento, de resultado, de técnica, o que você costuma mais buscar de informação para levar de conhecimento público? Então, a gente sempre busca indicar as inovações, né, mostrar o que mudou, o que tem de novidade, e também muitas pacientes querem orientação do que, por exemplo, igual a gente comentou aqui de cirurgia plástica pelo plano, né? No caso das reparadoras, entendeu? Muita gente fica na dúvida do que ela pode, o que ela não pode, porque às vezes não é muito claro, né? Às vezes não está muito claro no contrato do plano, entendeu? O que ela pode. Às vezes a pessoa acha que ela vai chegar no médico, o médico vai saber de tudo, às vezes nem o médico sabe, entendeu? Depende, às vezes, de cada plano, de autorização, de cada contrato, entendeu? Tem então, isso também, né? Depende do contrato que ela fez. Né, tem planos que são participativos, tem outros que não, entendeu? Tem vários tipos, né? E aí, isso é um interesse muito significativo. Muito paciente aí pós-bariátrico, ou pessoa que teve filho e ficou com algumas alterações corporais relacionadas à gestação, elas ficam querendo saber se elas conseguem corrigir isso através do plano ou não, entendeu? Você vê, tem umas famosas aí que acabam de ter filho e já sai de tanquinho. Você fala, exatamente. Malhou na sala de cirurgia. E para quem ficou com essa curiosidade, sigam, né? O Dr. Zé tá está na descrição aqui, porque ali tem muita informação, muito conteúdo bacana, né? Tem Doutor em Ação, né? Que traz, assim, bastante conteúdo que, com certeza, serve justamente para isso, né? Para esclarecer, orientar e mostrar que existe um propósito muito maior dentro dessa atividade aí que você faz, né? Que é muito bacana. E por falar isso, né? Pensando agora para você, né? O que vem por aí? O que o Dr. Sérgio ainda está pensando aí em termos de desenvolvimento, futuro? Tem algum projeto em vista aí que está em andamento, que você quer executar ou realizar? Na verdade, assim, meus projetos são sempre vinculados à qualificação, né? Assim, eu sempre procuro me qualificar cada vez mais, procuro cursos de atualização para poder entregar sempre melhores resultados, né, a cada dia para os pacientes, né? E esses cursos então, assim, você da região você tem que ir para fora? A maioria são em capitais, né? Porque aqui no interior acaba que não tem nenhum serviço de formação em cirurgia plástica, né? E acaba que os cursos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles acontecem em cidades maiores, né? Então, normalmente são em capitais, né? Ou então, às vezes até no exterior, né? Na Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, entendeu? Mas aí se você fizer um curso lá, ele é completamente aceito no Brasil ou você tem que fazer alguma porque assim, não, então, é porque quando você já é especialista em cirurgia plástica, é um plus que vira ali, você não precisa de mais chancela para executar um procedimento que está dentro do seu hall ali, do hall da cirurgia plástica, mas você vai otimizar e melhorar seus resultados, né? Entendi. Tá? Tem alguns Eles locais... entendem como um upgrade mesmo, já está... É como se fosse um aperfeiçoamento de algo que você já faz, entendeu? Então, a gente sempre busca isso aí, entendeu? Em paralelo a isso, palestra, curso, você dá seguimento, você já faz ou pensa em algum projeto nesse sentido? Então, eu participo das atividades da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, assim, eu penso muito em fazer um estágio de rinoplastia na Turquia também, entendeu? Cara, e coincide muito com a pergunta que eu tinha aqui para fazer, então eu já vou até aproveitar. Tem um país que é referência, assim? Então, em rinoplastia, a Turquia é um dos países de referência, né? Mas, assim, tem outros países que são referências, como a Itália tem um centro muito grande de rinoplastia, nos Estados Unidos tem um centro muito grande, na Alemanha tem... Cada país é num local específico. Assim, tem bons cirurgiões de nariz, entendeu? Então, eu gosto muito da técnica dos turcos, entendeu? Então, acompanho muito o trabalho deles e, assim, assim, eu tenho essa expectativa de fazer uma... Não é lá que eles estão fazendo bastante implante também? A pessoa já volta com o nariz e com o cabelo. É isso, já e é uma área também, né, que você fala sobre também lá no seu Instagram, né? Não, então, eu não realizo implante capilar aqui em Volta Redonda, não, entendeu? Lá em Belo Horizonte eu realizo, mas aqui não.
precisa de uma equipe grande, pessoas para selecionar os folículos. folículos, os folículos, né? Mas aqui eu não realizo, não. Entendeu? É muito trabalhoso. Isso que eu ia falar agora, deve demorar horas, né? Demora bastante. Então, a cirurgia plástica não é uma cirurgia rápida, de modo geral, né? Você já vai ciente disso, né? Precisa de detalhes, né, para entregar um melhor resultado, então não dá para fazer na correria, né? E aí o implante é muito minucioso ali. Não, esse de cabelo, então eu imagino que é processo ali. Tudo, né? Ah, é? E sem querer comprometer, tá? Mas na rinoplastia eu uso lupa. Mas eu gosto. Necessário. Facilita. Mais delicado, Sem querer te comprometer, mas assim, tem alguém que você admira, que é referência, que inspira o seu trabalho, seja no Brasil, seja fora. Eu tenho um grande amigo que foi até meu preceptor na residência, que ele é uma grande referência em rinoplastia no Brasil, entendeu? E ele teve formação na Suíça também, na Turquia também, o Dr. Geraldo Capuchinho. Ele é uma grande inspiração para mim. É um grande cirurgião plástico. A gente gosta de saber, né, quem são as referências dos nossos convidados aí, até porque a gente... Quem que inspirou, às vezes... Busca, né, também conhecer o trabalho também, é muito legal. Mas, né, como tudo que é bom dura pouco, né, Carlão? A gente já vai passando, já estourando o tempo, eu vou dar a deixa para você aí. Primeiro quero agradecer sua vinda, muito obrigado. O papo realmente fluiu bastante. E a gente tem mais perguntas ainda, né? Vai vindo muita coisa na cabeça. Mas eu queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente também no podcast, trocar uma ideia. Pode ser mais de uma pessoa. Então, eu vou indicar o meu cunhado ortopedista, Marcelo Laurindo. Ele é um excelente profissional, ele é especialista em quadril. Marcelo está mais que convidado, hein? Bacana, esses dias foi dia do ortopedista, né? Então vamos aproveitar a deixa, né? Mas então a gente espera, né? O doutor Marcelo aqui, então assim, já é da área, né? Já é conhecido também, com certeza também vai ter bastante pergunta, muito conteúdo aí pra gente, muito papo bacana. Já pensei até algumas perguntas já. Muito bom, doutor, foi um prazer receber você, muito a gente ficou muito feliz, obrigado, né? E tinha muita curiosidade, algumas perguntas, a gente ainda teria mais ainda para fazer, e o assunto é bem extenso, mas a gente convidou justamente por conta disso, da gente saber que você já é uma referência, não só aqui, mas também, né, lá em Minas também, e você faz um trabalho assim que é muito admirado e é muito reconhecido. Então a gente deseja para você muito sucesso, que você continue ajudando muitas pessoas a recuperar a autoestima, a terem mais felicidade, que eu acho que isso que importa, né? E que você continue se desenvolvendo cada vez mais. Tá? Então, tá bom. E para a gente encerrar isso aí, né, a gente não pode ser a sua palavra final, né? Só deixa. Eu só tenho a agradecer aí a receptividade, o carinho aí que vocês tiveram. Na verdade, eu sou muito grato aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês. Se precisar da gente, pode falar com a gente aí que a gente dá um jeito. Isso aí, gente. Nesse clima aí... E agora vai fazer uma rinoplastia ao vivo. A gente vai fazer uma consultoria pós-podcast com o doutor, tá bom? Vamos aproveitar, né? Tchau, gente. Até mais. Galera.